Recapitulando, galera, quando a gente tem certificação ISO, significa dizer que a gente está em conformidade com um padrão internacionalmente aceito. Não significa dizer necessariamente que tudo que uma empresa faz necessariamente tem qualidade em tudo. Não é isso. Significa dizer que ela está dentro de um padrão internacionalmente aceito. E quem vai determinar esse padrão? A ISO ou a IEC, que são as duas empresas certificadoras a nível internacional, que são as mais famosas, em especial a ISO. Fecha no slide para você ver aí. Acompanhe comigo na tela. Internacionalmente destacam seus trabalhos realizados por ISO e a IEC. ISO, International Organization for Standardization, e a IEC, International Electronic Commission. Ou seja, a ISO e a IEC são as empresas que, a nível internacional, se projetaram nessa questão de ter certificação de conformidade. Principais vantagens de adotar normas internacionais da ISO e IEC. Primeiro, uso de equipamentos de ensaio e aplicação de procedimentos aceitos internacionalmente. Voltando para cá, volto a falar do laboratório de análises clínicas. Aquela análise clínica está dentro de um padrão internacionalmente aceito. Isso é uma vantagem? É. Primeiro, pela questão da qualidade. Segundo, pela questão da propaganda. Nossa, aquele laboratório tem certificação ISO. Todo mundo pensa que tudo que acontece lá é com excelência e não tem erro. O objetivo é ter excelência, mas não quer dizer que seja perfeito. Mas o que significa ISO, Claro que a maioria das pessoas não pensa assim. Se fala que tem certificação, todo mundo pensa, nossa, tudo que está lá não tem defeito. Mas isso não é isso. Como eu já falei, ISO é uma certificação de conformidade. Uma empresa tem os seus processos de trabalho em conformidade com o padrão internacionalmente aceito. É isso que significa. Beleza? Volta lá, meu filho. Segunda característica básica, possibilidade de comparar resultados de ensaios entre laboratórios, usuários e fabricantes diferentes. Fecha aqui em mim. Se vários laboratórios em várias partes do mundo têm a certificação ISO ou a certificação IEC, a ISO é a mais comum, significa dizer que, por exemplo, eu sou um médico e eu consigo interpretar exames diferentes feitos por laboratórios diferentes. Consegue entender? A gente passa a ter um padrão. Não sei se você já viu um examezinho de análise clínica, hemoglobina, mínimo, máximo, hematócito. Já viu isso? Aquilo está dentro de um padrão. Claro, eu não estou falando que necessariamente aquele laboratório que fez exame tem certificação ISO. Eu estou mostrando para você mais ou menos o que é uma padronização. É todo mundo falar a mesma língua, todo mundo usar o mesmo tipo de equipamento, todo mundo usar a mesma tecnologia. É isso que significa, independentemente do país em que a pessoa esteja. Consegue entender? Volta lá, acompanhe comigo na tela, meu filho. Possibilidade de reconhecimento mútuo de relatórios de ensaio e certificação de conformidade. Ou seja, a empresa pode receber uma certificação de conformidade se de fato os ensaios demonstram que a empresa está dentro desse padrão. Se há este reconhecimento, alguém tem que reconhecer isso. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. O que é ISO 9000? ISO, International Organization for Standardization, no Rio de Minão, eu sou ruim em inglês, sigla de uma organização não governamental, elaboradora de normas internacionais. Ela foi fundada em 23 de 2 de 1947, com sede em Genebra, na Suíça. Integram a ISO, entidade de normatização de 91 países, representando mais de 95% da produção industrial no mundo. O Brasil participa da ISO através da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, reconhecida como Fórum Nacional de Normatização. Fechando aqui em mim. A ABNT é a entidade no Brasil conveniada à ISO que tem a competência para emitir o certificado, que é o certificado ISO. Quem faz isso no Brasil? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Veja que a fundação da ISO, que foi em 1947, é contemporâneo ali,
ao finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e essas teorias de qualidade que foram espalhadas no mundo após a Segunda Guerra Mundial, em especial por 2 norte-americanos da Universidade de Nova York, DM e Juran. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Olha só, qualidade em serviços. Objetivos da ISO: estabelecer normas que representam ou representem e traduzam o consenso dos diferentes países do mundo. Professor, consenso é... O que significa esse consenso na realidade, professor? Significa padronização. Padronização. A série ISO 9000 forma um conjunto de 5 normas de gestão e garantia da qualidade. Fechando aqui em 1000. E olha só. O objetivo da ISO: ter normas. Normas de certificação de conformidade. Normas que representem padrões relativos à qualidade. Mas, mais uma vez, o fato da minha empresa ter certificação ISO significa dizer que ela está dentro de um padrão internacionalmente aceito. Não implica dizer necessariamente que tudo que minha empresa vai fazer vai ter uma qualidade maravilhosa, melhor que todo mundo. Não é isso que é ISO. Não é isso que é certificação ISO. Cuidado para não se confundir. Beleza? O objetivo da ISO é vender essa qualidade. É até uma estratégia de publicidade. No fundo é. Mas o objetivo da ISO é o quê? Padronizar processos, padronizar atividades, padronizar processo de trabalho, de forma que você possa ter normas padronizadas e aceitas mundialmente, pelas entidades conveniadas certificadoras, que no caso do Brasil a principal é a ABNT. Não é a única não, tá? Mas é a principal. Próximo slide. Essas normas são identificadas com as siglas. ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, e foram elaboradas por uma comissão técnica constituída em 1979 na Europa, identificada pela sigla TC 176, Technical 176. Ou seja, né, uma comissão que criou essas siglas. Cada sigla é relativa a uma família, um determinado produto industrial, uma determinada prestação de serviço, um serviço hospitalar. Professor, eu preciso saber o que cada sigla dessa representa. Não, você precisa saber que existe um certificado. E cada família representa um tipo de produto, um tipo de serviço. É isso que você precisa saber. Tudo bem? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Aí isso é importante. O que as normas 9000 proporcionam? Primeiro, manual para a qualidade. Atribuições e responsabilidades. Primeira coisa importante. A ISO representa um manual para a qualidade. Ela dá diretriz, tem atribuição, tem responsabilidade. Fechando aqui em mim. Se eu tenho certificação ISO, significa dizer que eu estou dentro das diretrizes, dentro das orientações, dentro das políticas da ISO. E se alguém atesta isso, é uma entidade certificadora de determinado país, conveniada à ISO. Consegue entender? Eu estou dentro da política, estou dentro das regras, estou dentro das normas que orientam aquela família, aquele segmento, seja serviço, seja industrial, seja saúde, não importa. Beleza? Próximo. Olha só que interessante. Ah, não, volta, não acabei aquele não. Resultados mais previsíveis. Fechando aqui em mim. Lembra do exemplo que eu dei dos ensaios, lá do exame de sangue? Resultado mais previsível. Não quer dizer que todo mundo vai chegar no exame com resultado igual. Não é isso. O resultado previsível é resultado dentro do padrão, dentro de um padrão estabelecido. E isso que significa resultados mais previsíveis. Compreende isso? Volta lá. Outra característica importante, documentação organizada. Se uma empresa não tiver com sua documentação em dia, se uma empresa não tiver com uma documentação completamente organizada, não pode ter certificação ISO. Se uma empresa tem impostos atrasados, não tem alvará de funcionamento, não pode ter certificação ISO. Fecha aqui em mim.
As empresas certificadoras conveniadas à ISO são extremamente rigorosas com essa questão de papelada. São extremamente rigorosas com relação a papel, com relação a documento. Há uma exigência muito grande com relação a isso. E um detalhe, não é só porque a minha empresa tem um documento organizado hoje que no ano que vem não precisa ter. É uma coisa contínua, que esse procedimento ele é revisto periodicamente. Então, uma empresa que tem certificação ISO, para ela continuar com a certificação ISO, ela recebe, né, visitas periódicas, auditorias, no sentido de ISO, de qualidade, periódicas, para ver se os processos de trabalho estão dentro daqueles padrões que são os padrões realmente estabelecidos. Guarda essa informação importante. Beleza? Volta lá, acompanha comigo na tela. Elaboração e revisão de procedimentos, padronização das rotinas de trabalho. Fecha aqui em mim. Padronização das rotinas, ou seja, rotinas que buscam a excelência. Rotinas que estão sendo continuamente aperfeiçoadas. Rotinas que têm a ver com qualidade. Isso é certificação ISO. Beleza? Compromisso com a excelência. Compromisso com a melhoria contínua. Tanto que a melhoria contínua Kaizen pode conduzir até a qualidade total. Guarda essa informação. Volta lá, meu filho. Muito bem. Ação preventiva enfatizada, né? Fechando aqui em mim. Deming, ele falava uma coisa importante. Ele falava assim, a busca do defeito zero. A busca do prejuízo zero. Eu vou ter uma ação enfatizada preventiva de tal forma que minha empresa não tenha prejuízos. De tal forma que a minha empresa tenha resultados que sejam resultados que atendam às necessidades da empresa e às necessidades dos clientes. Não é verdade? O cliente tem que ficar satisfeito com o produto ou serviço prestado. E eu tenho que dar ênfase à eficiência, com prejuízo zero, com desperdício zero, com erro zero. Busca do erro zero, busca do zero defeito. Qualidade total tem a ver com zero defeito. Se é zero defeito, significa dizer que a parte preventiva é enfatizada. Beleza? Volta lá no slide. Etapa seguinte é o processo como cliente, tipo trabalho de pós-venda, ações corretivas, melhoramento contínuo. Melhoramento contínuo significa Kaizen. Melhoramento contínuo significa Kaizen. Kaizen faz parte da filosofia da qualidade total. Integração das ações, ou seja, busca da qualidade total. Fechando aqui em mim. Uma empresa trabalha com setores interdependentes, atividades interdependentes. Atividades interdependentes que ao mesmo tempo você vai ter atividades interligadas. Todos têm que estar comprometidos com a qualidade. Não é só o setor de vendas, não é só o setor de produção, não é só o setor de pós-venda. Todos devem estar comprometidos com esse compromisso, com a qualidade, com o melhoramento contínuo, com a busca da excelência, com a busca do defeito zero, com a busca da padronização, com a busca dos melhores resultados. E isso é qualidade total. Continua lá, jovem. Muito bem, meu filho. Próximo slide. Ação integrada. Curiosidade. Entidades certificadoras nacionais. Nós temos a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, da Escola Politécnica da USP. É uma entidade certificadora nacional. Nós temos o Inmetro, Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, no Rio de Janeiro. Nós temos o Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear, IBQN, no Rio de Janeiro. Nós temos a União da Indústria, Certificadora da Indústria Eletroeletrônica, né, VICE, de São Paulo, e umas outras entidades certificadoras. Beleza? Fecha aqui em mim. Lembrando que são entidades que fazem todo o trabalho técnico, todo o trabalho de acompanhamento, todo o trabalho de auditoria na empresa, para ver se os processos são padrões, e em nome da ISO dão a certificação, que é a certificação família 9, 9000, 9001 e assim sucessivamente. Eu coloquei esse slide mais de curiosidade, para você não pensar apenas na ABNT, né? Para você pensar também em outras entidades certificadoras, desse certificado de conformidade. Tudo bem?
só mais de curiosidade. Isso não é tão importante. Mas vai em frente aí, meu filho. Olha só, isso é importantíssimo. Os 10 mandamentos da qualidade. Quem foi o pai desses 10 mandamentos? Foi Deming. 10 mandamentos da qualidade. Eu só vou atingir a qualidade se eu seguir esses 10 mandamentos. 10 mandamentos, pessoal? Que mandamentos são esses? Primeiro mandamento, total satisfação do cliente. Começa na portaria, no balcão de atendimento, no telefone, e se estende durante todo o processo até após a entrega e conclusão do contrato. Preciso ter compromisso com a satisfação do cliente. Fechando aqui em mim. O produto ou serviço prestado pela empresa tem que sempre priorizar o atendimento da necessidade do cliente. O cliente tem que ficar satisfeito. O usuário daquele serviço, aquele que vai comprar aquele produto, tem que ficar satisfeito. Como é que eu vou ter qualidade total se não houver satisfação? Tem que ter feedback, tem que ter processos de excelência, de forma que o meu cliente fique satisfeito. Queridos, empresa vive de cliente. Curiosidade, ciclo PDCA, que a gente viu agora há pouco, é um ciclo da qualidade Deming, que foi incorporado à reforma do Estado, à administração pública brasileira, à administração pública gerencial, após a reforma do Estado de 1995. Naquele contexto, você já via o usuário do serviço público, o contribuinte, comparado àquele que compra um produto ou serviço de uma empresa privada. Você já viu o cliente assim? Consegue entender? Consegue entender o contexto? Consegue entender o raciocínio? Beleza? Já se via assim. Ou seja, a partir de 95, não apenas o cara que compra um produto de um particular, mas aquele que também consome um produto ou um serviço oferecido pelo governo, também tem que ter um atendimento de qualidade, ele também tem que ficar satisfeito. Isso é visão do governo a partir de 95. Eu não estou falando que todo serviço prestado pelo governo tem extrema qualidade. Não estou falando isso. Eu estou falando que isso é visão a partir da reforma do Estado. Beleza? Tranquilo? É claro que depois da reforma do Estado já existem alguns serviços de excelência. Claro que existe. Por exemplo, o Hospital Sara Kubitschek é administrado por uma organização social. É um serviço de excelência. Tem a ver com a reforma do Estado. Tratar bem o usuário do serviço público. Ah, professor, mas não é todo hospital que é igual ao Sara. Isso já é outro assunto. Estou dando um exemplo, não quer dizer que todo hospital seja igual ao Sara, beleza? Volta lá, meu filho. Acompanhe comigo. Gerência participativa. Eu falei, está falado, pertence ao passado. A moderna administração incentiva a participação. Todos são responsáveis pela qualidade. Fecha aqui em mim. Assim como na filosofia Kaizen, que todos estavam comprometidos com a qualidade, desde a alta cúpula até os serviços operacionais mais simples, aqui também, na qualidade total, tem que ter uma gerência participativa. As pessoas precisam ser ouvidas. Você que está com esse slide na mão, coloca assim, ó, né, trabalho em equipe, gestão, participação nas decisões, participação nas melhorias, participação nos processos de trabalho, participação nos processos de excelência, participação na filosofia Kaizen. Tem que ter gerência participativa, porque o compromisso com qualidade não é só da cúpula, é de todos. Beleza? Primeiro ponto, atender o cliente, satisfazer o cliente. Segundo ponto, todo mundo tem que participar de tudo. Gerência participativa. Terceiro ponto, volta aí, meu filho. Desenvolvimento de RH. Aquele negócio que eu falei, treinar, significa treinamento. Um dos documentos da qualidade é a descrição de cargos com a matriz de treinamento. Descrição de cargos é o que a pessoa vai fazer. O que a pessoa vai fazer é uma chave para a qualidade. Professor, descrição de cargos, agregando isso a treinamento, buscando excelência, buscando fazer algo com extrema qualidade, professor, eu não sei o que é descrição de cargos. Descrição de cargos é um assunto que a gente estuda lá em gestão de pessoas. Fecha aqui em mim, mas não tem problema. Descrição de cargos. Descrição de cargos. Significa o que faz. O que a pessoa vai fazer na empresa?
que ela vai fazer, professor? Um conjunto de tarefas, conjunto de deveres, conjunto de atribuições, conjunto de responsabilidades. Olha o conceito. Que serão executadas por ocupante de cargo. O cara que ocupa um cargo dentro de uma empresa. Ou o camarada que ocupa um cargo dentro da administração pública. Professor, o que a pessoa vai fazer o que a pessoa vai fazer tem que estar alinhado a treinamento. Tem que haver um alinhamento no que diz respeito a um outro processo de trabalho, que é o treinamento. Tudo deve estar perfeitamente alinhado. Deve haver um alinhamento com o treinamento, um alinhamento com a excelência, um alinhamento com a produtividade, um alinhamento, né, com o treinamento de forma que a empresa possa buscar a excelência. Ou seja, treinar, desenvolver, e assim sucessivamente. Terceiro mandamento da qualidade. Só há o desenvolvimento de competências e habilidades, o desenvolvimento da capacidade da pessoa, se houver investimento em treinamento, alinhado aos objetivos da empresa, com compromisso com a qualidade. Só aí que você consegue ter excelência, que é o terceiro ponto da qualidade total de DEME. Próximo slide. Põe comigo na tela, meu filho. Planejamento estratégico e participativo não é só fundamental, mas absolutamente necessário, onde a constância de propósitos é o ponto alto da questão. Fechando aqui em mim. Planejamento estratégico é aquele planejamento de longo prazo, participativo, que vai envolver a todos na empresa. O planejamento estratégico é um tipo de planejamento mais novo, é um tipo de planejamento mais moderno, que vai considerar tanto os aspectos internos da empresa, como também os aspectos externos. Ele vai considerar, por exemplo, internamente, pontos fortes e pontos fracos. O que a empresa vai bem, o que a empresa vai mal. Processos internos, internamente. Externamente, ele vai considerar as oportunidades e as ameaças. Quais são as oportunidades que a gente tem fora da empresa no mercado para lançar um novo produto, para a empresa crescer? O que tem no mercado que ameaça a minha estabilidade? É um concorrente? É uma crise econômica? O que é? Então, o planejamento estratégico é esse, que não é voltado só para o interior da empresa, principalmente para o exterior. E é um planejamento de longo prazo. E um detalhe importante, deve ser um planejamento participativo. Vai contar com a participação de todos. Em outros contextos, a gente estuda o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Participação de todos. É parecido com Kaizen. Kaizen é compromisso com todos, com a excelência, com a qualidade. É um exigindo o outro que se alcance a qualidade. Planejamento estratégico é participativo. Você vai ter muita gente, ou seja, todos os setores e todos os níveis organizacionais participando desse planejamento. Volta no slide lá, meu filho. Acompanhe comigo na tela. Não é só fundamental, mas é necessário, onde a constância de propósito é o ponto alto da questão, dentro do planejamento estratégico e participativo. Quinto ponto da qualidade total, aperfeiçoamento contínuo, Kaizen, busca de inovações dos produtos, busca de inovação nos serviços, busca de inovação nos processos de trabalho. Ou seja, a análise de desempenho com a concorrência e a capacidade de incorporar novas tecnologias. Fechando aqui em mim. Kaizen é um ponto que pode conduzir à qualidade total. Porque Kaizen é um dos pontos da filosofia da qualidade total que foi espalhada no mundo através de Demi e Juran da Universidade de Nova York. Kaizen é um dos mandamentos da qualidade. Empresa que quer ter qualidade tem que ter compromisso com
Kaizen, tem que ter compromisso com excelência, tem que ter compromisso com aperfeiçoamento, tem que ter compromisso com melhoramento contínuo, produto novo, serviço novo, principalmente coisa de excelência, algo com qualidade, sempre melhorando, aperfeiçoando o que a empresa tem para atender a sua demanda, atender a sua clientela e deixar o cliente satisfeito. Beleza? Não tem como falar de qualidade total se não tiver Kaizen no meio. Não tem como. Não dá para dissociar os dois. Beleza? Volta lá, meu filho. Acompanhe comigo na tela. Gerência de processos, incluindo o conceito de cadeia interna, cliente-fornecedor. É preciso considerar internamente que todos são fornecedores e clientes. Todo colaborador tem clientes internos e fornecedores. Essa cadeia faz cair as barreiras entre as áreas da empresa. As áreas da empresa passam a não ter mais barreiras. Eu quero fazer um esquema para você aqui, muito interessante. Esse esquema que eu vou fazer para você aqui no quadro, fechando aqui em mim, é um esquemazinho que a gente estuda lá na gestão de processos. Mas é um esquema bastante interessante. Ó, menor porção possível de algo que se faz numa empresa, a gente vai chamar de tarefa. Menor porção possível de uma atividade. Tudo bem? Tarefa. Tranquilo? As diversas tarefas desenvolvidas por uma empresa, a gente vai dar o nome de atividade. As diversas tarefas desenvolvidas por uma empresa, a gente vai dar o nome de atividade. Então aqui, ó, cada quadradozinho desse aqui é uma atividade. As várias tarefas que a gente fez deu origem a uma atividade. Essa atividade aqui, ó. Tudo bem? As várias atividades que a gente faz, todas essas atividades aqui, ó, vão dar origem a algo maior. Vão dar origem ao processo. Vão dar origem ao processo. As várias atividades vão dar origem ao processo. As várias atividades vão dar origem ao processo. As várias atividades vão dar origem ao processo. Crescendo um pouquinho mais o meu desenho para você entender o raciocínio. Tudo bem? Isso aqui é um assunto que a gente estuda lá na gestão de processo. As várias atividades dão origem a um processo. Isso aqui é um processo. Esse processo é formado de quê? De atividades. Isso aqui são atividades. Cada atividade dessa é formada de tarefas. Tarefa, menor porção possível de uma atividade. Subindo só um pouquinho aí, meu filho. Isso aqui tudo vai dar origem a algo muito maior. Eu não vou fazer tão grande aqui porque o meu espaço é pequeno. Mas aquilo que a gente faz vai dar origem a algo maior, que é esse do meio aqui, ó. Vai dar origem a algo maior. Este algo maior a gente vai chamar de macroprocesso. Macroprocesso. Professor, qualidade tem a ver com processo? Tem. Qualidade tem a ver com processo. Professor, o que é o macroprocesso? O macroprocesso é o conjunto, não apenas desses, mas dos diversos processos. Tudo junto é o quê? Macroprocesso. Macroprocesso é o conjunto dos vários processos. Professor, eu não estou entendendo por que você está explicando isso. Eu estou explicando isso para você por uma razão muito simples. Vamos supor que você esteja numa fábrica, exemplo, uma fábrica de celular. E vamos supor, celular, que cada etapa de um processo, você tem uma equipe ou várias equipes para fazer tarefas e atividades sucessivamente. Exemplo, uma tarefazinha, pegar a placa que tem aqui dentro e colocar alguns transistores. Aí todos fazem isso. A montagem disso é uma atividade. Os diversos celulares, por exemplo, com outros transistores que estão sendo montados, e mais o vidro, processos. Porque as atividades dão origem a processo. E os celulares todos prontos e acabados,
prontos para ser vendidos, a gente vai chamar de macroprocesso. Se a gente for analisar, de uma tarefa por uma atividade, deve haver, né, vamos dizer assim, um compromisso e deve haver uma exigência com a qualidade. O que significa dizer? Significa dizer que nessa cadeia interna, o camarada da tarefa é fornecedor e o cara da atividade, ele é cliente. Significa dizer que o cara da atividade, da outra etapa da montagem do celular, ele vai exigir do cara da tarefa que faça um trabalho de excelência. Consegue entender? Professor, e a atividade? Para o processo ficar bem feito, a atividade tem que ficar bem feita. Significa dizer que nesse outro contexto agora, o pessoal da atividade é o fornecedor e o pessoal do processo é o cliente. E a galera que é o cliente vai exigir do fornecedor o quê? Qualidade. Qualidade interna dentro do processo. E mesma coisa, o pessoal do processo agora é fornecedor e o pessoal do macroprocesso agora é o cliente. O que significa dizer? Significa dizer que existe uma cadeia chamada cadeia interna. Cadeia considerada cadeia interna. Cadeia interna, fornecedor, cliente. Cadeia interna, fornecedor, cliente. Deve haver este compromisso com a qualidade dentro da cadeia interna. Ou seja, uns exigindo dos outros que aquela parte que ele recebeu tenha qualidade, para que a minha parte tenha qualidade. E o que eu passo para o próximo também tem que ter qualidade. E assim sucessivamente. Professor, se tudo isso funcionar bem, quem é o maior beneficiado desse processo, desse macroprocesso todo, é o cliente. Nesse caso aqui, o cliente externo. Ele vai ser o maior beneficiado. Ele vai ser aquele que vai sair ganhando dentro desse contexto. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Valeu, galera!